Olá a todos, estamos em mais um La Roma Realiza. Hoje na cidade de Paulínia, com o Denis, que estou conhecendo hoje, mas já tem várias histórias já contadas da pessoa dele. Mas eu vou deixar que ele conte as histórias dele para vocês. Então, bem-vindo, Denis, Obrigado. Ao nosso La Roma Realiza. Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez a minha história. Sou o Denis de Andrade. Meu Instagram está como @denão, com 2 As por causa do poker. Eu vou falar um pouco do meu empreendedorismo aqui, mas eu quero começar falando que sou de Paulínia, com muito orgulho, essa terra muito boa que me acolheu, depois que eu vim de Santo André. Sou casado, uma pessoa maravilhosa, tenho um filho também. Como chama a pessoa maravilhosa? Patrícia Ihara, maravilhosa. E temos um filho de 18 anos, e essa cidade eu escolhi para crescer, viver, e até saímos daqui, mas depois logo voltamos, porque aqui realmente é um lugar muito acolhedor, muito bom. Você veio para cá criança? Vim para cá criança. Meus pais, minha mãe faleceu, eu morava em Santo André, São Paulo. Minha mãe faleceu, eu vim morar com minha tia, com meu tio, que me acolheram. E eles já moravam aqui. Meu tio também veio de São Paulo para cá para trabalhar. Minha tia, obviamente, veio junto. E com esse fato trouxe eu e meu irmão para cá também. E aqui nós crescemos e se formamos e fizemos grandes amizades aqui. Estamos aqui até hoje. Eu, chegando em Paulínia, não conhecia, da janela ali do hotel onde nós estamos hospedados, vi que tem muitas áreas ainda, a cidade parece que se formando, no sentido de que ela está tendo uma implantação de formação muito planejada, é isso mesmo? Sim. Me conta o que faz Paulínia estar crescendo, quais as grandes diferenças de quando você começou a observar a cidade para agora? Quando eu comecei a me entender por gente, Paulínia existia, como existe até hoje, uma grande disputa política, porque é uma cidade muito rica, então todo mundo parece que quer ter acesso à prefeitura. A riqueza dela vem da Replan. Nós temos uma planta da refinaria aqui em Paulínia, e junto com outras empresas, naquela época já era uma cidade muito rica. Salvo engano, é a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo, perto só para Cubatão. Então, teve essa disputa política e demos a sorte de um prefeito, naquela época, enxergar esse crescimento de Paulínia e meio que preparar a cidade para esse crescimento. Então, o que ele fez? Que ano? Olha, ano não vou conseguir... Década, assim, uns 15, 18 anos atrás, para mais, uns 20 e poucos anos atrás, mais ou menos. Felipe tem 18, mais ou menos isso, uns 20 e poucos anos atrás. Então, o que ele fez? Ele meio que ampliou as ruas da cidade, ampliou a avenida, construiu essas ligações de estradas aqui por meio do nada, onde ninguém enxergava que ia poder ter alguma coisa no futuro. Então, isso aqui desde lá de trás já foi meio que planejando esse crescimento. E esse cara, eu lembro muito bem que ele abriu com incentivos a oportunidade de se instalarem empresas aqui em Paulínia nessa oportunidade. E aí, de fato, as empresas se instalaram. Saindo um pouco do ramo de refinaria. Sim, ele abriu para todo mundo. Incentivos gerais para que houvesse realmente esse incentivo ao crescimento da cidade. Então ele abre esses incentivos, as empresas se instalam aqui, juntamente, precisando de mão de obra, começam a vir pessoas de fora para dentro da cidade e começam a popular essas áreas que ele tinha preparado lá atrás. E hoje, essas áreas estão muito populadas e estão se abrindo mais áreas para o lado de cima de Paulínia, porque a gente divide Paulínia em duas, tá? Tipo, antes da ponte, que é a parte do centro, e depois da ponte, que é a parte mais para a periferia. Então, essa parte da periferia foi super populada, e agora, depois da ponte, tem a parte central e as partes laterais. E agora está se populando essas partes laterais. Só que como aqui a gente tem muitas áreas que eram de fazendeiros, que eram de propriedades privadas, o que eles fizeram? Agora eles estão loteando essa parte. Então essa parte de cima que você está vendo quando você fez o trajeto para vir para cá, basicamente vai ser tudo condomínio. Então dessa parte de cima vai ser tudo condomínio. Os bairros ficaram para a parte
lá debaixo do depois da ponte. Se bem que aqui agora liberaram umas áreas aqui, vai sair uns bairros aqui, mas mesmo os bairros novos, você vê que vai ser planejado. As ruas são maiores, os acessos são melhores, já tem todo um planejamento antes de sair o bairro, antes de trazer o povo, entendeu? Agora, então como veio economias novas para cá, então as refinarias, o que ainda continua sendo o principal? O principal, com certeza. E depois, mais uns 2 outros negócios que você indicaria como sendo principais, depois das refinarias? Tá, aqui nós temos a Syngenta, que é química, né? Nós temos várias empresas de fertilizantes, tivemos aqui a Cargill, Purina, Eringer, então tem todas essas empresas aqui, e está vindo bastante empresas para serviços. Antigamente aqui você não tinha lavanderia express, você não tinha cafeterias, tipo Copenhague da vida, você não tinha McDonald's, você não tinha Burger King. Então assim, com essa população começou a vir também empresas do ramo de serviços. Então aqui nós hoje temos empresas de tecnologia. Hoje a gente não precisa, a gente até brinca, né? Que hoje a gente não precisa sair daqui para ir para Campinas para fazer qualquer coisa. Hoje já tem tudo aqui. E graças a tudo isso que foi preparado ao longo dos anos. Então assim, não adianta você só ter a área, lotear a área e trazer gente. Não, você tem que trazer gente que tenha uma possibilidade de emprego. Você tem que trazer gente que com essa possibilidade de emprego ganhe dinheiro para poder abastecer o setor de serviços. Então assim, a roda tem que girar como um todo. Não adianta você abrir o espaço, colocar a casa e trazer o povo. Vai virar um cenário que a gente já vê nas grandes cidades. E tem muita gente e pouca oportunidade. Aqui a gente quer que tenha bastante gente, sim, mas com bastante oportunidades também. Então aqui não tem o apagão de mão de obra? Dificilmente, em alguns pontos, obviamente que o Brasil não está preparado para um nicho de mão de obra. Agora, aquela mão de obra onde você tem pouca formação, vamos dizer assim, aqui não vai faltar. Aqui não vai faltar. Mas, inclusive isso, o pessoal preocupado, essa é a palavra. Por quê? Aqui, a prefeitura te dá cursos profissionalizantes, te dá acesso à educação, te dá acesso à informação. Ela faz com que o jovem consiga, e eu tô falando isso, eu não sou nem nada da prefeitura, tá, pessoal? Sou nada, não tenho nada com política, nada de nada, eu tô falando pelo que eu sinto, pelo que eu tô vivendo aqui, morando aqui. Então, assim, aqui é uma cidade que a gente se sente seguro, a gente tem um amparo de infraestrutura, dificilmente falta água, dificilmente falta energia, obviamente tem os problemas, dá aquela chuva, vai apagar a energia, mas não é por falta de algum problema específico daquele momento. Exatamente, mas não falta. Tá? Então a gente tem acesso à educação, tem acesso à informação, tem acesso a entretenimento. Aqui é cheio de praça, cheio de parque, cheio de quadras que a prefeitura coloca para os moradores. Então assim, por isso que eu sou orgulhoso dessa cidade, porque as pessoas que estão lá realmente estão vendo que precisou se dar uma continuidade naquele trabalho e de fato vem fazendo esse trabalho. O prefeito anterior foi um excelente prefeito e o prefeito que está agora também é um excelente prefeito. Então, colocando a roda para funcionar. Então, por isso que é muito legal e a gente vê esse crescimento que está acontecendo aqui. É um oásis aqui. E não chega a ser isso, tá? Não é a oitava maravilha do mundo, mas é muito bom. É muito bom. Eu tenho referências de algumas cidades, porque assim, como eu trabalho com tecnologia, eu trabalhei muito tempo fora. Em algumas cidades. Então eu trabalhei no Sul, já trabalhei no Belo Horizonte, já trabalhei em Sorocaba, já trabalhei em outras cidades. E a gente percebe que Paulínia é diferente. Porque realmente aqui as coisas parecem que estão mais fáceis. Não sei se porque é menor e mais rica, talvez pode ser por isso. Não sei se as pessoas são realmente mais preocupadas. Não sei se o motivo de fato. Mas a sensação que a gente tem é que é um baita lugar para se morar. Tanto é que, se a gente entrar num assunto aqui de ramo imobiliário, aqui explode. Os preços de terreno estão nas alturas, os preços de casa estão nas alturas. Por quê? Porque quando você tem uma oferta de uma coisa muito boa, obviamente o preço vai subir. Então aqui, muitas construtoras construindo casa para vender, se aproveitando desse momento
econômico de Paulínia e fazendo as oportunidades para as empresas deles crescerem, porque eles são os facilitadores. Você tem um sonho de construir, eu sou o construtor. Eu posso viabilizar seu sonho e, obviamente, facilitar a chegada sua ao seu sonho. Então, assim, tudo isso leva a um mercado, a uma movimentação, uma economia que a gente quer ver por aí. Na verdade, a gente quer ver no país inteiro. Sim, a gente não quer ver só aqui. Nós gostaríamos de ver tudo quanto é lugar. A Paulínia podia ser um modelo, né? Podia ser. Eu tenho os negócios, nossa empresa tem sede em Sorocaba também agora. E o que o prefeito está fazendo lá é o Manga, se não me engano, que é da internet, que é legal, ele faz essa fuzuê, vamos dizer assim, todo na internet, mas se você vê de fato que as coisas lá estão melhores, as coisas estão acontecendo, as coisas que ele fala que fez, realmente fez. Então tá lá, tem mais estrutura, tem mais facilidades. Poxa, esses postos de motoboy que o cara fez lá, cara, é uma coisa surreal. Televisão, tem poltrona para o cara descansar, tem um lugar para ele fazer a refeição dele, tem banheiro. Cara, é tratar o cara. Sim, é dar uma infraestrutura para aquela pessoa que está trabalhando na rua, né? E para que a coisa. Mas então, isso é uma coisa que realmente é uma visão de valorização do prestador de serviço e valorização do microempresário, porque um motoboy é um microempresário, né? E incentivando a rodar a roda da economia. Exatamente. Sou super Tudo tem esse fim. Assim como eu também, por exemplo, acho que teria que ter infraestrutura para feirante, que feira é uma coisa tão antiga e que até hoje não existe essa infraestrutura, eles não têm um banheiro químico disponível, sendo que a gente sabe que, por exemplo, para carnaval se coloca uma infraestrutura gigante. Por que não colocar para esse Porque para não colocar para esse pessoal que gera emprego, gera economia. E por aí vai. Agora, existem algumas outras coisas, e eu vou falar de São Paulo, tá? Porque eu sou de São Paulo e lá a gente vê muita, vamos dizer assim, o fiel da balança não é igual. Sim. Então, teve lutas, teve sugestões, por exemplo, para colocar banheiro químico para pessoal que está na rua por dependência química. Não estou desprezando a pessoa que está na rua com esse problema, porque é um problema de saúde a dependência química, mas você não pode fazer esse tipo de coisa para fazer com que a pessoa permaneça na rua. Ela precisa ser resgatada pelo serviço público para tratamento. Você tem que atacar a causa. Exato. Não é? Não facilitar para que a pessoa permaneça naquela situação de flagelo humano. Porque a pessoa que tem dependência química e está na rua é porque ela está sem condições de raciocinar o que é bom para ela, né? Então daí a gente bate firmemente numa situação dessa. Mas, por exemplo, outra coisa que também a gente discute lá em São Paulo, existem tendas de altas e baixas temperaturas em São Paulo, visando atender também essas pessoas. Só que a pergunta que eu sempre faço é: por que vocês não fazem isso para os leituristas de água, os leituristas de luz, para o gari, para o correio, o lixeiro que passa, né? A gente não vê essa dedicação para as pessoas que são trabalhadoras, empreendedoras, os próprios ambulantes também, né? O que a gente vê acontecendo muito, tem que ter uma fiscalização, concordo, não pode sair por aí vendendo qualquer coisa em qualquer lugar, mas invariavelmente, às vezes a gente vê alguma injustiça. Chegar, o cara com o carrinho todo arrumado, né? E ao invés de chegar e perguntar: escuta, você tem uma licença? Não tem. Olha, então é o seguinte, já está aqui uma fiscalização, você tem um prazo. O caminho para você conseguir tirar sua licença, aqui as condições para você conseguir tirar a licença não é favorável. Existe o dificultador para que não aconteça o empreendedorismo no país. E aí a gente vai entrar num ponto que é até chato, né? Mas vamos falar de política, né? Vamos falar não tem como você discutir qualquer tipo de problema hoje no Brasil sem entrar na política, né? Eu gostaria até que muito mais pessoas se interessassem por conversar sobre política, mas conversar, discutir, não é ponto de vista, não é brigar, tá? É discutir ponto de vista. Vamos lá.
Qual que é o interesse, qual que é o real interesse da gente ajudar das pessoas ajudarem esse rapaz que está nessa situação, de facilitar o cara ganhar dinheiro, de facilitar o caminho para o cara parar de depender do governo e depender só dele. Eu acho que a gente esbarra numa condição política que já tá na genética do Brasil, que o povo gosta do assistencialismo. Eles ainda não entenderam que o assistencialismo tem que existir para aquela fatia da população que necessita realmente do assistencialismo. Por um período. Exato. Não mais da vida. Até o cara conseguir condições de ir para... Concordo em gênero e no migrante. Não, 20 anos. Não é para viver de Bolsa Família, não é para terminar de uma gestação e estar com um filho, engravidar do outro, já pensando na próxima. Não é isso. Pelo amor, não é isso. Nós temos que dar condições para a pessoa depender cada vez menos do Estado e cada vez mais das próprias pernas. E no Brasil, infelizmente, eu acho que está tudo ao contrário. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, que vamos ver se a tua linha de raciocínio bate com a minha. Por que o brasileiro é assim? Por quê? Tá. Eu acho que tem uma pontinha lá do começo da educação. A gente não é ensinado a crescer empreendendo, a gente não é ensinado a crescer se desenvolvendo ao máximo. A escola hoje, eu posso falar isso com propriedade, minha tia foi diretora de empresa, meu tio que me criou foi professor. A escola hoje, ela não ensina da maneira que ela deveria te ensinar. Você passa pela escola hoje. Hoje, se você perguntar para uma criança da 6ª série o que ela aprendeu na 3ª, ela já não sabe. Ela cumpre aquele currículo para poder passar para o próximo. Ela não aprendeu de fato o que ela precisaria aprender. E aí, nesse problema da educação, todo o caminho da nossa formação faz com que a gente não se prepare para enfrentar da maneira que a gente deve enfrentar as coisas. Não digo nem ser empreendedor. Você ter um trabalho digno que faça você se sustentar sua família e tal. A gente vem com esse negócio e daquela facilidade de eu vou passar, eu vou conseguir, eu vou dar... que isso aí entra no nosso sangue e a gente olha para uma oportunidade. E se eu tiver hoje uma oportunidade de ganhar R$ 1.500 trabalhando, exercendo uma função, e tiver uma oportunidade de ganhar R$ 800 de Bolsa Família, o cara... ele vai optar por ganhar os R$800 de Bolsa Família. Eu vou te fazer uma cronologia que eu montei na minha cabeça em relação a isso para chegar no que nós chegamos hoje. Então, primeiro, depois que saiu a monarquia do país, nós só tivemos governos assistencialistas. Sim. O que foi incutido no brasileiro é que o Estado vai tomar conta de você. Tudo nós vamos te dar. Isso foi vindo gradativamente desde aquela época. Nós tivemos aí o primeiro assistencialismo para matar a população, que foi Getúlio Vargas com a CLT. A CLT, ela mata o empresário e ela mata o empregado, porque ambos, tanto o empregado como o empresário, perde o nível de negociação entre partes. Você não pode fazer nada como empresário e eu não posso fazer nada como empregado. Tem uma Bíblia lá que... um amarrado no outro. E veio, junto com isso, legislações cada vez piores trabalhistas, que faz com que o empresário seja um malvadão e o empregado fique buscando formas de castigar através dessas leis que vão sendo criadas. Então, hoje, eu já cheguei a ouvir de associação comercial dizendo que tem alguns problemas do funcionário ir para reuniões, isso são relatos, tá? Para reuniões, e nas reuniões o empregado grava a reunião para ver se naquela reunião ele consegue cavar um assédio de algum jeito. Então está muito difícil a relação. Além do que, nas escolas, o que nós perdemos? Nós perdemos o civismo, a cidadania. As pessoas não se interessam pelo meio público, o meio coletivo. Né? Não existe mais a coletividade que antes os pais, os avós, né, os nossos pais, avós tinham, e que muitos, por causa dessa coletividade, conseguiram formar bairros, formar cidades, né? E daí isso se perdeu. Outra coisa também,
o ganhar dinheiro fácil. Principalmente hoje, né? Hoje tem muito essa coisa de, não, eu vou ganhar dinheiro fácil. Não precisa. Eu já ouvi de adolescente dizendo assim, não precisa mais trabalhar. CLT, ninguém nem quer saber que existe, né? Quando eu falo CLT, não porque ela seja boa, mas porque é o formato que foi criado no Brasil de trabalho registrado. Ninguém quer. Então, todo esse conjunto de coisas faz com que as pessoas não fiquem nesse assistencialismo. E daí, nós temos um ensino acefalador. A pessoa entra na escola não para crescer em termos de conhecimento. Ela diariamente é tirado um pedaço daquilo que ela tem que conhecer. E ela fica limitadíssima, né? E daí isso tudo não tem como ter um resultado bom. Não tem. Tem só como ter um resultado péssimo. Péssimo. Agora, nós... tem uma outra coisa também, que por causa desse desconhecimento das pessoas, hoje nós batemos em 83 milhões de assistenciados. Nós temos 230 milhões de brasileiros. Só que, mas ainda não é a metade, mas gente, os assistenciados... Não, mas é 40 e tantos por cento. Os assistenciados não são crianças. A gente está falando dos adultos. Nós temos 230 milhões no total. Tira a parcela que é criança... Como fica? Tira a parcela que é criança, tira a parcela que já se aposentou e tira os assistenciados. Vai sobrar, sei lá, 20% para sustentar todo o sistema. Hoje nós temos uma pessoa trabalhando para sustentar 14. E tem mais. Antes, as pessoas falavam, não, eu vou trabalhar para... eu vou crescer, estudar, me formar, trabalhar para formar uma família, eu tenho um planejamento para conseguir. Quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero viajar. Eu tenho uma coisa para chegar lá. Hoje não. Hoje as pessoas falam, eu vou ganhar bolsa família, tá bom. Eu vou ganhar gás, vou ganhar luz, tá bom. O meu filho vai para a escola, ele tem transporte, ele tem material de graça, ele tem de graça, né? Porque sempre de graça tem alguém que paga lá. De graça é muito mais caro. Muito mais caro. Ele só não percebe, mas é muito mais caro. Tem um dado que a Marina Helena, que ela, na época ela foi candidata a prefeita de São Paulo, que ela falou que a escola pública ela é mais cara do que a escola particular. A escola particular custa R$1.600, estou falando uma normal, R$1.600 a média. A pública é R$2.100. E o que a pública entrega e o que a particular entrega? A particular te entrega ensino. A pública não te entrega nada. E ainda cria um problema de falta de comportamento, agrava-se uma série de coisas. Então, realmente... é complicado. Você falou duas coisas que me chamou a atenção. A primeira, o sistema tira da pessoa que passa pelo sistema de ensino até a ambição de querer crescer. É aquele negócio de que antigamente era assim, me formei no terceiro colegial, tá bom. Aí numa época, não, se você não tiver faculdade, você não consegue prosperar. Aí a pessoa fazia faculdade. Mas fazia de quê? Fazia de qualquer coisa. Porque para ela era mais importante ter a faculdade do que eventualmente saber uma profissão, alguma coisa. Isso a gente está vendo em todo quanto aspecto comercial, vamos dizer assim. Antigamente, se você tinha uma funilaria, parecia um menininho lá com 14 anos, batia na porta e falava, você não me ensina esse ofício? Eu quero ser funileiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero cuidar da minha família. O que você falou? Eletricista, pedreiro, tudo quanto é tipo de mão de obra, você tinha pessoas interessadas em aprender para conseguir uma profissão para seguir em frente. Hoje, nós estamos com problemas em todas essas áreas, porque não existe mais esse pessoal. Outra coisa, vão ter que começar a se discutir novos sistemas construtivos, porque daqui a 20 anos não tem mais pedreiro. As pessoas não entram ajudante para se formar pedreiro, para depois ser um mestre de obra, para depois ser um construtor. Esse ciclo está encerrado, ele acabou. Não entra pessoas novas. O que tem está aí, torna seu serviço mais caro e daqui a pouco, como um ciclo da vida, vai acabar. Essas pessoas vão parar de trabalhar, vão morrer, não vai ter outro. E com todas essas profissões,
A pessoa hoje, ela colocaram na cabeça dela que ser streamer, ser YouTube, ser influenciador é melhor. A impressão que eu tenho é que trabalhar é um demérito. Antigamente, essa época que você está dizendo aí, era assim, a pessoa ela buscava um emprego como esse que você falou, para ela ter condições de assumir os seus compromissos financeiros, mas, na contrapartida, ela buscava também uma outra, por exemplo, eu vou ser funileiro, vou ser pedreiro, vou ser isso, vou ser aquilo, e também vou fazer uma faculdade para depois, de repente, eu mudar minha moeda. Hoje não. Hoje, qual é a idade que esse pessoal vai trabalhar? Tem gente que tem 30 anos e não vai trabalhar ainda. Olha, os pais, aquela vida boa. Por que nós temos um problema na nossa previdência, de aposentadoria? Porque só está envelhecendo, os que deveriam estar trabalhando para contribuir não estão, né? Então está ficando um buraco. Não que eu seja a favor, eu não sou a favor de previdência do Estado. Estamos falando do sistema em si. O sistema não funciona. Quando não fecha nunca. Eu sou daquela meio libertária. Para mim, o Estado, ele tinha que ser, quando eu falo Estado, eu falo todas as instituições governamentais. Elas tinham que ser mínimas. O livre comércio é o que deveria existir. Então, por exemplo, sistema de saúde não tinha que ter público. Porque fala assim, mas o sistema de saúde público funciona. Funciona para quê? Para um acidente, né? Porque se acontece um acidente na via pública, é resgatado e levado para o hospital das clínicas, para o hospital que está disponível. Mas, se você tiver aqui, eu conheço pessoa que faz 20 anos que está esperando uma cirurgia de bexiga. 20 anos. Mas viva o SUS o quê? Você podia 20 vezes mais. Então, eu sempre comparo o seguinte, como era a nossa telefonia? Era nada. Tinha fila para você conseguir um telefone. Hoje, todo mundo tem. Todo mundo mesmo. Você pode ver que todo mundo tem um celular, todo mundo tem um plano de todos. Cara, não tem uma cama para dormir, mas tem um celular. Tem um celular. Então, isso prova que, se você fizesse isso para assistência médica, para sistema de previdência privada, para tudo. Agora vai entrar no mercado de energia, né? Graças a Deus. Energia, porque hoje a gente ainda está com muito monopólio. Mas se você tivesse várias, você não passava os perrengues que a gente passa. Com toda certeza. Entendeu? Se você tivesse vários sistemas de água, você não passava. A gente não teria a quantidade de pessoas sem esgoto que nós temos no Brasil, que é uma vergonha. Porque é fazer e cobrar. Exatamente. Entregar e cobrar. Exatamente. Sim. Então, eu sou partidária disso. Eu sou sou empresária, né? Quando eu falo, porque a gente tenho isso como meio de vida, né? Mas sempre fui a favor, mesmo quando eu trabalhava para empresários, eu sempre entendi que um país ele só é latente quando ele tem empresariado pujante. Porque um elefante branco, que é o Estado, que não produz nada, que o dinheiro que ele tem é o dinheiro que ele arranca de nós, porque a palavra diz bem, é imposto. Você não chega e fala, por favor, eu quero pagar. Não, é um imposto que vem para você é obrigado. Então, isso é a mesma coisa que você ser obrigado a votar, você ser obrigado a fazer. Né? Não existe. Por ser empresária, a gente obviamente trabalha dentro da lei, recolhemos uma pancada de impostos, fazemos tudo que tem que fazer dentro da lei e tal. Mas pergunta para o próprio trabalhador, se eu pudesse fazer assim, em vez de eu te pagar 2.000, recolher 2.400 em cima de você, eu vou te pagar os 4.400, você vai lá, de livre e espontânea vontade, paga essa DARF aqui, que é o que eu pago para o governo. Você acha que quantos por cento da população ia pagar essa DARF? Porque assim, nem o povo aguenta mais isso. O que não me entra na cabeça é que o cara não
aguenta mais isso, ele sabe que está errado e continua votando em governos que fazem exatamente isso com ele. Então assim, eu não consigo entender qual que é a lógica de um cara que reclama do preço da gasolina, reclama do preço no mercado, reclama que a conta de luz está cara, e depois volta para a mesma pessoa. Eu vou te dar uma explicação que é e não é uma explicação. É uma passação de pano, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós tiramos a capacidade dessas pessoas de raciocínio político. Não é de raciocínio. Todos nós nascemos com a dádiva de raciocínio, né? Mas de raciocínio político. Por quê? Porque isso foi tirado. Nossa, não vai ser. Na minha época era isso. Não se discute política, futebol e religião. Por que não? Então, com esse mantra, eles conseguiram nos tirar do jogo. O tabuleiro é só eles que mexem as peças. E eles mexem de um jeito que durante anos eles nos enganaram. Anos. Eles vão te levando, né? Exato. Agora eu quero vocês aqui, agora eu quero vocês ali. Eu fui acordar para quem são as peças do xadrez por pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E a política, ela tem que vir na sua vida antes de qualquer outra coisa, excetuando a sua família e a sua religião. Aí vem a política. Porque a sua família, ela foi criada antes de tudo. A família, ela veio nos primórdios, né? Desde que do homem da caverna já existia família. Isso é uma dádiva de Deus, né? Deus, né, ele está ali junto, porque você primeiro até ama Deus para depois amar a sua família. Mas está ali, são os duas coisas mais importantes. Quando eu falo religião, aí cada um está na sua vida, na sua vontade. Mas você precisa ter uma espiritualidade até para aguentar esse tranco aí, né? E se você não tiver, você pode falar, não, eu estou pirando na batatinha, não dá, né? E a política, ela, a política está aqui, ó. Esse copo nessa água, não tem como. Então, tiraram nós desse jogo. Quando nós temos que ser os protagonistas. E daí o que eu venho falando para as pessoas, né? Eu coloquei como meta para os próximos meses aí, um desafio pessoal de levar conscientização para as pessoas. Né? Levar conscientização. Porque qual é a forma que a gente tem de dividir esse jogo? Não vai ter outra, a não ser pelo voto. Apesar de que todo mundo fala mas está desanimado, nananana. Gente, são as nossas vidas. Com certeza. Né? E se nós desistirmos das nossas vidas, de certa forma é o que eles querem mesmo. A gente não pode, eu não aceito, né? Entregar assim de uma puxada. Então, sim, vamos lutar para ter coisas melhores. Porque se existe uma coisa que ainda mobiliza a política, são posicionamentos firmes. Mas de uma pessoa só não. Tem que ser de uma onda, né? Uma onda. Quando as pessoas se despertarem para isso, eu acredito que nós conseguimos seguir para os outros caminhos. Sim. O problema está sendo no Brasil a gente tem uma sequência de narrativas, uma sequência de histórias, uma sequência de ações, uma sequência de respostas que realmente é quem mexe o tabuleiro, que coloca que hoje está certo isso, amanhã a mesma coisa está certo, não, agora está errado. Então assim, as pessoas vão mexendo isso daí e de fato a gente é refém. E você falou uma coisa muito boa que se não for pelo voto, se não for pela conscientização, nós vamos afundar nesse país. Quando você fala que dos impostos, né? Não quero de maneira nenhuma entrar no mérito de eu sou esse e eu sou aquele. Não quero. Se a conversa for por aí, a gente está mal, não é? Estamos falando de um sistema completo, tá? Mas o que está se vendo aqui é essa carga de impostos que está se colocando sobre as costas de quem produz. Não vai fechar essa conta, gente. Pelo amor de Deus, a gente está vendo o Paraguai, que é um país de nada, muito pequeno, né? Dá banho na gente. A gente viu o que está acontecendo com a Argentina,
que no menos do primeiro mandato já viraram o jogo. Gente, até quando a gente vai... Se não vai entender que o caminho é esse, o caminho é da produção, o caminho é da sustentabilidade. Agora, sabe o que mais me assusta, me chama a atenção? Cadê a liderança dos empresários? Falando dos grandes empresários, né? Cadê a liderança dos empresários? Porque nós, que somos pequenos, médios empresários, a gente precisa de quem? A gente precisa das associações. Cadê as associações de classes? Cadê as associações patronais? Cadê os grandes empresários? Onde estão? Né? Cadê a OAB? Até outro dia era... Entendeu? Cadê a OAB? Para nos ajudar nessa insegurança jurídica. Sim. Então, é isso. Quando a gente fala do povo pelo povo, é isso. Não contando com essas instituições, porque nós sabemos que precisa ser feito... não dá para a gente buscar esses apoios. Porque se a gente for, a gente sempre vai barrar em alguma outra coisa que nem nós sabemos o que é. Vou colocar assim. Exatamente isso. Entendeu? Porque nós não conhecemos os meandros. Concorda comigo? Então, vamos pelo povo e pelo povo. Que esses bate-papos que a gente faz, reuniões de amigos, para ir aumentando a consciência das pessoas. Sim. E levando, eu falo, né? Levando luz aonde há trevas, como diz o Nicolas, né? E nos fortalecendo e buscando nos preparar para 2026. Colocar pelo menos uma pessoa para pensar um pouco. Exato. É isso que você quer? Você está achando bom? Você acha que o caminho é bom? Você acha que o caminho é... E, assim, de fato, a gente se preocupa com o que vai acontecer nas eleições de 2026, porque a gente se preocupa com a nossa família, com os nossos negócios, com a nossa comunidade, porque assim, eu não quero que falte dinheiro para as pessoas, primeiro para mim, né? Não quero que falte, não vou ser hipócrita, não quero que falte para as pessoas, porque se faltar dinheiro para as pessoas, faltar alimento, elas vão dar o jeito delas e vai prejudicar todo o meio ambiente, vai prejudicar tudo que a gente já caminhou até aqui. Então, assim, a gente tem que zelar pelo todo. O individualismo, ele é necessário em alguns pedaços, mas a gente tem que olhar para o todo. Não adianta uma pessoa estar muito bem rodeado com 1000 pessoas que estão mal, não. Não estou falando para você que vai para pegar a fortuna de um, dividir para todo mundo. Porque se a gente pegar a fortuna de um e dividir para mais 999, daqui a 5 anos nós vamos ter 999 nego pobre de novo e o mesmo cara vai estar rico de novo. Porque dinheiro dividido não resolve. É diferente a situação. A gente tem que ensinar esses caras a produzir também. Exato. A fazer também. A produzir e gerar conhecimento, gerar riqueza também. Porque dividir o ganho... Se isso fosse verdade, não existia, por exemplo, herdeiro que ficou com algo. Não, o problema está resolvido. Não é? Se isso fosse uma verdade, o problema estava resolvido. Exato. Mas não é. Não é. Tanto é que foi essa a resposta que o Elon Musk deu quando falaram para ele: pega essa fortuna e resolve a fome do mundo. Ele falou, tudo bem. Né? Quando você me provar que isso resolve, eu te dou minha fortuna. Exatamente. Tá bom, mas... E ninguém vai provar, porque não é o que resolve. Não é o que resolve. Tanto é que nós sabemos, até pela educação dos filhos, que se você não ensina a pescar, o peixe não vem. Né? Não é falar assim para ele, o freezer está lotado. Exato. Né? Teve um trabalho ali para você chegar a esse freezer lotado, etc. Eu vou te falar, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de falar e eu vou dar um exemplo para você do que acontece na minha vida. Nosso filho fez 18 anos. Pai, posso trabalhar na sua empresa? Não. Não pode. Aliás, existe um departamento de RH, está lá uma página com umas vagas. Nosso trabalho é presencial, o senhor precisa morar em Sorocaba. Se é isso que você quer para a sua vida, vai lá, preenche a vaga. Vai lá fazer o processo seletivo como qualquer pessoa. Se você for selecionado para a vaga, você muda para Sorocaba e vai lá trabalhar. É assim. Eu não vou carteirar um negócio para você trabalhar lá. Esquece. O que eu gostaria é que você, por livre e espontânea vontade, arrumasse um trabalho, começasse a sua vida. Eu não estou falando para você arrumar um trabalho para você arrumar um trabalho. Para você começar a sua vida. Para entender para você entender como funciona. E foi o que ele fez. Arrumou um trabalho numa outra empresa
está trabalhando, está super bem, a gente está até muito orgulhoso do caminho que ele está tomando, porque assim, tinha tudo para falar assim, não vou nada, vou ficar aqui. Mas, uma que a gente também não ia permitir, né? Mas, de fato, ele foi, baseado no exemplo que tem dentro de casa, ele foi fazer o que a gente acha, a nossa estrutura familiar acha, é o melhor para ele. Parabéns. E isso vai dar uma base para ele, vai dar uma sustentação para ele. Quem sabe um dia ele pode vir a trabalhar, a fazer parte, herdar, enfim, não sei. Mas ele precisa estar preparado. E esse preparo, o que a gente podia fazer por ele, nós fizemos. Base escolar, base familiar, base espiritual, todo o apoio que ele tem dentro de casa, isso aí foi feito. A gente só não vai fazer por ele a parte dele tem que fazer. É o que Emílio de Moraes fez com os filhos. Ele não aceitava, ele não, vai trabalhar, vai em outras organizações, vai conhecer, né? Vai se identificar com o mercado depois. Porque é aquilo que a gente sabe, que o que vem fácil. Exatamente isso. Não frutifica, não é dado valor. E é isso que explica por que não pode dividir o dinheiro para todo mundo. Exato. Exatamente isso. E vai vir muito fácil. O cara não vai dar o valor devido, não vai fazer por onde crescer com aquilo lá e vai esperar acabar e vir outra pessoa e dar outra parte para ele. Só isso. Teve um rapaz, eu estava na feira no sábado, e eu estava conversando até com um rapaz da banca, no mesmo lugar, e ele veio, pediu licença, posso atrapalhar? Aí ele me pediu dinheiro. Eu falei assim, você recebe Bolsa Família? Não recebo, porque eu vou arrumar um emprego, então eu não recebo mais a Bolsa Família. Você arrumou um emprego onde? Aqui mesmo no Senado. Eu falei, que bom, parabéns. Quando você começa a trabalhar? Hoje no final do dia. Eu falei, ótimo. Então, por que você não pode esperar até o final do dia para você receber esse emprego? O que você precisa pedir para mim? Aí ele falou assim, não, porque eu tenho que levar o dinheiro para minha mulher. Eu falei, peraí, tá confusa essa história. Você vai levar o dinheiro para sua mulher, mas você não vai trabalhar no final do dia? Ele falou, não, mas é que ela tá precisando, né? Isso aqui. Eu falei assim, e por que essa mulher não está trabalhando? Por que ela não veio junto com você para buscar um trabalho aqui também? Eu sei que o pessoal está precisando, eu sempre escuto aqui. Não, mas, e aí, sabe, a coisa... Eu falei, olha, se eu sou você, a hora que eu pedi esse emprego, eu já tinha ficado grudado lá fora. Porque com certeza ele ia te dar alguma coisa que você já ir fazendo, que mostra o seu interesse. Ele falou, não, mas a senhora sabe que tem preconceito. Eu falei, não tem preconceito, tá na tua cabeça. Mais seu do que dele, entendeu? Você está se vitimizando. Não tem essa. Virou uma prática. Entendeu? Então, é isso também. A sociedade precisa de respostas. Nós estamos normalizando tudo. Nós normalizamos o crime, nós normalizamos a corrupção, nós normalizamos as pessoas não terem trabalho, serem sustentadas por quem trabalha, nós normalizamos nossas crianças não terem educação. Quando eu falo escolas de qualidade, nós estamos achando tudo como está tudo bem. Brasileiro é muito isso. Então, mas não dá, nós precisamos voltar. Tá na hora de acordar. A nossa sociedade precisa retomar o eixo. Ela está fora de eixo. Sabe aqueles carros que estão andando assim, igual como é caranguejo, né? De lado. De lado, ela está torta. Inversão de valores total. Está torta. A gente precisa buscar isso de novo. Exatamente, vão acordar. O gigante acordou, mas parece que dormiu de novo. É triste. E me diz uma coisa, a população de Paulínia hoje, então, ela é um misto de várias cidades? Misto, totalmente. Existe uma feira aqui... Quem mora em Paulínia é tudo paulinense. Tá. Existe uma feira aqui, uma feira do São José, é uma feira na periferia, e como você falou de feira, já me veio na lembrança lá da feira do Maitá, que eu amava aquela feira quando era criança. São Paulo você deve conhecer, que é uma das maiores feiras de São Paulo. Sim. E aqui tem uma, que é no bairro São José. Ali, assim, passeio de domingo de manhã. Tem de tudo. Você quer ver a cultura ali.
de tudo que é de procedência dos produtos. Exato, não, de produtos e de gente. Vários sotaques. Exato. Várias pessoas que migraram para cá, tem barraquinhas, tem negócios, vão lá para passear, aí você vê gente cantando, você vê gente vendendo, trabalhando e passeando ali também, é um espetáculo. Ali você vê... Ali é o misto das culturas. De todo mundo que tem em Paulínia, você vê 80% ali. É bem bacana. E você sentiu que as pessoas se adaptaram bem ao modo de vida do paulinense? Porque também tem muito isso. O que eu percebo? O brasileiro, quando ele vai para fora do país, e acho até coisas óbvias, ele entra na linha. Com certeza. No outro país, o negócio não é para brincadeira. Quando você vê que o negócio funciona... Entra na linha. Então, porque nos outros países as coisas são muito bem... as regras são claras. São claras. Você vai numa praia em, sei lá, Miami, a placa lá assim, ó. Aqui é fundo, tem lugar que tem tubarão. Se você entrar, o problema é seu. Está escrito na placa. Não temos salva-vidas. Falei, cacete. Isso quer dizer que, se você entrar e for comido, o problema é seu. Exato. Vou verdade com isso. E aqui no Brasil, não. Por favor, não entre. Entrou, determinado processo. Essa placa está mal escrita. Agora, o paulinense, né? Agora, o paulinense não, desculpa. O brasileiro, quando vai para, por exemplo, tirar férias e vai para um outro estado, ele quer fazer do jeito dele. Ele não aceita as regras do local, né? Então, como vem muita gente para cá, você acha que o pessoal se adaptou bem? Como que foi? Aqui tem um negócio que chama assim, polícia. Aqui tem muito, segurança. Então, tipo assim, às vezes a pessoa faz um certo tipo de confusão, de arruaça, ou então não respeita as regras, porque o brasileiro sente que ali ele pode, entendeu? Então o que acontece? Se pode folgar, eu vou folgar. Aqui, em Paulínia, a cidade é 100% monitorada por câmeras, tem polícia em cada esquina. Quando você fala é polícia militar e GCM. GCM a rodo, muito e a militar também, tá? Então assim, se você olhar nesse local, nessa feira que eu te falei, de ponta a ponta na feira, você vai ver uns 4 pontos que você tem a segurança. Quiosques, pessoas andando, carros estacionados, ou seja, te passa uma sensação de que se eu andar fora da linha aqui, eu vou ser atuado. Então, o que faz você respeitar as normas quando você está lá fora? É a sensação, que aqui ainda é sensação, mas se tiver alguma coisa, tem jeito de se safar. Lá fora, não. Lá fora, o que faz você não abusar? De fato, pequenos delitos você vai ser punido. A gente faz uma viagem, a gente aluga um carro. Aí o Felipe estava com a gente. Tem uma placa assim, ó. Don't worry, be happy. E um acelerador assim. O Felipe olhou aqui e falou, pai, aqui pode correr. Ele pode correr. Então pisa. Eu falei, filho, vou te explicar. Aqui você pode correr. Não tem limite de velocidade. Não tem radar. Mas sabe o que tem? Se você bater esse carro aqui, uma que você vai pagar tudo o que você estragou. Se você bater e matar uma pessoa, você vai preso. E não tem essa de preso. Regressão de pena, não é saidinha. Não é audiência de custódia, não é primeira, segunda, terceira, não tem nada. Você vai, mas eu machuquei, tudo bem, você vai para a ambulância algemado. Simples. Se você bater, em alguns estados, se você bater, matar uma pessoa e tiver bebê, você morre. É pena de morte. Em alguns estados é pena de morte. Na Flórida não é, onde a gente passeou, mas lá eu expliquei para ele, aqui não é. Mas em alguns estados é pena de morte. Sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso aí? O negócio de meter um gás uma vez pra morrer. O que a pessoa faz? Ela anda devagar. Pode andar com arma? Pode andar com arma. Esse é o problema da população? Não. No Texas não existe assassinato. Existe, mas nos números mínimos. Por quê? Porque o cara sabe que ele pode andar armado. Só que ele também sabe que se ele usar a arma dele de maneira errada, lá tem pena de morte.
Lá o cara vai pra câmara de gás. Simples assim. Não tem. Sabe quantos são os homicídios no Brasil por ano? 50 mil. 50 mil. Morre mais do que nego na guerra Entendeu? Por ano. Nós temos aqui 1.600 celulares roubados por hora. Eu ia falar por dia, por hora. Entendeu? Então, o que acontece? Qual é a prática... Vou falar dos Estados Unidos. Qual é a prática dos Estados Unidos? Os pequenos delitos, eles são resolvidos drasticamente, vamos dizer assim, para não fazer para não ter os grandes delitos. Então, a audiência de custódia lá, a qual foi copiada de forma atravessada aqui, funciona assim. Você passou no sinal vermelho, você é chamado nessa audiência de custódia, você por que você passou? Por causa disso, então tá aqui, ó. Você vai ficar um dia preso, vamos dizer, não sei, tá? Tô dando um exemplo assim, tô colocando uma ideia. Vai ficar um dia preso, nunca mais. Esquece. Tem. Aqui não, o cara matou, estuprou, roubou, passou 20, 30, 80 vezes na audiência de custódia e continua solto. Então é a romantização do crime, é a glorificação do crime, e o que me assusta demais são essas, não sei se você teve a curiosidade de assistir, eu nem quero passar perto, são essas séries na Netflix agora, falando das... romantizando tudo, né? Falando dos criminosos de Tremembé, como se fosse uma glória isso. Ninguém fala do filme do Senna. Sim. Ninguém fala. Como está falando dessa... Não, é uma inversão total de valores. Olha... E aí é capaz o povo vai assistir o Tremembé e vai achar a Elis Matsunaga boazinha. Vai achar a Suzane von Richthofen boazinha. Nossa, mas por que os Moldavinhos, né? Mataram o cara paulada. Coitadinho. Entendeu? É isso, é exatamente. O problema todo é esse. É esse, a inversão total de valores da nossa sociedade. Então, assim, enquanto existir aqui no Brasil essa romantização e essa impunidade, os caras estão soltos, velho. Os caras estão soltos. Tá todo mundo solto. Você está acompanhando o CPMI do INSS? É um show de horrores. É uma vergonha total. A COP30 é uma vergonha irrestrita. Não. Total. E o que assusta mais é o seguinte, é eu escutar num ambiente lá de, umas 30 pessoas. O que é COP30? É triste, né? É triste. Ou então, ir num ambiente corporativo, falar Drex. Ninguém sabe o que é. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil, então, se não tiver consciência, se não fazer valer a força do seu voto, mas valer a força, é você analisar, não estou falando para votar nem nesse nem naquele, mas é ter uma razão óbvia, clara, saber para onde você quer que vá, para onde você espera que vá com o seu voto, o país, né? Os caminhos do país. Se não for por dessa forma, nós não temos muito o que fazer. Fé. Eu também. Eu tenho não só fé, porque você tem que sair da oração para a ação. Né? Não adianta, Deus sempre fala, reze, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Então, eu tenho, obviamente, nós chegamos até aqui porque nós dormimos muito tempo e retomar o nosso país para o eixo do bem, do certo, vai dar trabalho. Mas precisa ser feito. Senão vamos ser engolidos. Né? Senão nós vamos ser engolidos. Nós vamos pastar, nós vamos sofrer, nós vamos chorar lágrimas de sangue, mas é uma batalha. Tem uma deputada Adriana Ventura que ela fala, coloca o chip de guerra e vamos para a batalha. Né? Então é isso, é o que eu espero, né? Venho fazendo esse trabalho de conversar com pessoas, levar as informações, ouvir, né? A gente tem
muito um trabalho de ouvir, de escuta, porque essa foi uma curiosidade que nós tivemos de saber se o que nós estávamos vivendo na nossa região e a gente escutava da nossa, se era só nós. E não, é geral, né? É geral. Então essa é a ideia. Mas queria saber se você quer falar mais alguma coisa, e eu quero fazer um bate-bola com você aí. Vamos fazer bate-bola? Né? Vamos lá. Família. Tudo. Religião. Respeito e tenho o meu Deus para mim. Trabalho. Imprescindível. Imprescindível. Brasília. Brasília. Obscura. Economia. Tensa. Brasil. Brasil. Hoje é desesperança. Hoje. Mas precisa mudar. Vamos mudar. Denis por Denis. Do bem. Legal. E o que você quer deixar pra gente de recado, você quer falar, deixar aí uma... assim, vamos procurar entender os problemas, pensar sobre os problemas, não agir de forma individual às vezes é preciso pensar no todo. Vamos pensar como que a gente vai estar daqui a um tempo, se a gente continuar tendo essas sensações. Tem um ditado que não falha. Se você quer ter resultados melhores, você tem que mudar as suas ações. Você não vai conseguir outros resultados se você tiver sempre as mesmas ações. Não vai. Planejamento. Tudo. Então, se você quer uma coisa diferente, você tem que mudar alguma coisa em você, mudar alguma atitude, mudar alguma coisa que você faz para você conseguir colher esse resultado diferente. Então, o meu pedido para todos que estão vendo esse podcast é o seguinte: faça essa análise. Olhe para o cenário atual, olhe para onde você quer estar e tente fazer valer o seu voto, a sua força, que é a maneira que você tem para mudar esse cenário. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, que eu tenho indicado, que foi o caminho que eu busquei. Buscar uma religiosidade para aguentar, buscar uma associação, seja ela qual for. Por quê? Porque, não sei se você percebeu, as associações sumiram, assim, no sentido de que eram coisas que você buscava para você ter força de ação. Então, busque uma associação, seja ela empresarial, de moradores, para você ter unidade de força para conseguir o que você quer. E busque um partido político, não para você se filiar necessariamente, mas para você saber o que estão falando, o que estão querendo fazer com o teu país, com a tua cidade, com o teu estado, né? Para você não ficar completamente fora, porque as notícias das TVs abertas tem que ter muito filtro, né, para entender o que eles estão falando, tem que ter muito filtro, nem sempre é possível. E a internet, né, as mídias, é muito bombardeio. Também você tem que também ter. Então é bom você buscar outras informações, buscar informações nas fontes, no sentido de, vou lá num partido para ver o que eles estão falando. Então eu tenho falado isso. Legal. Eu acho que as pessoas vão conseguir se preparar melhor para esse Brasil que a gente precisa aí, esse novo Brasil que nós queremos. É isso aí. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço. Pelo seu tempo. E foi muito legal, gostei muito. Legal demais. Obrigado. Obrigada. Sucesso.